Dando continuidade àquela história da proporcionalidade. Teve um texto que a gente leu na aula extra que foi dada à tarde, que é sobre exatamente o que eu tinha passado para vocês no outro vídeo. Que é a situação de aprendizagem 5, que tem o texto Grandezas e Funções. Aí depois vem um exercício que tá no caderninho de vocês, só que eu não vou me lembrar a página, tá? Mas vocês já para se localizarem aí, vocês vão procurar a situação de aprendizagem 5 e vão ver depois desse texto Grandezas e Funções, começa essa questão número 1. Então, o que essa questão está falando? Vamos lá, que é importantíssimo. Essas questões agora são muito importantes, tá, gente? Os itens A, B, C, D, E. Então, a questão 1 está pedindo assim, ó. Em cada um dos casos apresentados a seguir, verifique se há ou não proporcionalidade. Se existir, expresse tal fato algebricamente, quer dizer, através de conta, indicando o valor da constante de proporcionalidade. Em caso negativo, quer dizer, se não for proporcional, justifique sua resposta. Então, o item A, dessa aqui, então, questão 1, o item A. O item A está falando da altura A de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade, que ele está chamando aqui de T. Bom, gente, se a altura é proporcional à idade. Se por um acaso uma pessoa vai aumentando a altura e a idade da pessoa também vai aumentando, isso é uma verdade, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, quando tinha, sei lá, 10 anos, tinha lá uma determinada altura. Tinha altura de 1,4 metros. Quando ela tinha 20 anos, ela tinha uma altura de 1,6 metros. Aí quando ela passou para 30, ela continuou com 1,6 metros. E assim por diante, tem a tabelinha lá. Na verdade, gente, eu acredito assim que vocês não precisariam nem estar vendo uma tabela dessa para perceber que aqui, ó, aqui vamos até supor que aqui seja em 61, nesse caso aqui. Assim, ó, essa daqui, aqui é a idade, né, tá aumentando. Essa daqui é a altura, que também tá aumentando. Só que a altura, ela vai continuar aumentando sempre. A altura, não, né, gente? Porque tem uma hora que ela estabiliza, né? E a idade vai continuar aumentando? Lógico, a idade vai continuar sempre, 31, 32, 33, 34. Então, existe o aumento das duas ao mesmo tempo. Só que isso daqui não, vou colocar, não é proporcional, tá? Não é proporcional. Quando não é proporcional, não é nem direta nem inversamente proporcional, tá? No item B, tá falando da massa. No item B, tá falando a massa M de uma pessoa é diretamente proporcional à idade da pessoa. A massa
se é proporcional à idade da pessoa. Massa, lembrando que é aquela que nós temos o costume de chamar de peso, né? Só que na verdade, quando eu falo quilograma, quando eu falo grama, isso daqui não é peso, é massa. Então, quando eu tenho lá uma criança que pesa 3 quilos, isso é massa, tá? E tem a idade. Então, com determinada idade, recém-nascido, é que ele pesa 3 quilos. Esse daqui é outro. Existe um padrão que eu possa colocar aqui que sempre vai acontecer da massa e aumentando sempre, a idade vai aumentando sempre. E sempre proporcional. Também não, né, gente? Porque olha só, a massa da pessoa, a pessoa pode pegar e aumentar e pode continuar aumentando sempre, ou ela pode também aumentar, depois ela emagrece, depois engorda de novo, emagrece, quer dizer, e a idade vai continuar sempre aumentando. Então esse daqui também não é proporcional. Não é proporcional. Agora, C. Esse aqui eu vou até apagar, porque agora aqui tem contaiada para fazer. Vamos lá. Olha aqui. A C já tá falando de perímetro. Tá perguntando assim, ó. O perímetro P de um quadrado é diretamente proporcional ao seu lado, que ele tá chamando de A. Então, nesse aqui, vamos ver, né? Bom, perímetro, lembrando o que é perímetro, que eu acredito que todo mundo saiba, né? Mas é bom lembrar. Perímetro, gente, é a soma da medida dos lados, né? Então, retângulo tem perímetro, triângulo tem perímetro, é só somar a medida dos lados. Então, quando eu estou me referindo a um quadrado, a gente lembra sempre que o quadrado, ele tem a medida de todos os lados igual, né? Os lados são congruentes. Então, quer dizer, se eu quiser saber o perímetro de um quadrado, eu teria que fazer lado, mais lado, mais lado, mais lado. Fazer essa sominha, vocês concordam que isso daqui é a mesma coisa que escrever 4 vezes a medida do lado. Isso é para qualquer quadrado. Então, por exemplo, se eu tiver lá um quadrado, vamos colocar exemplinhos aqui. Eu tenho um quadrado que tem lado 2 centímetros. E o perímetro, ao lado, ele tá chamando de A. Então, esse aqui é o A, tá? E o perímetro vai ser chamado aqui de P. Então, se eu tiver um quadrado que tem 2 centímetros de cada lado, eu tenho que fazer 4 vezes essa medida do lado. Então, vai ser 4 vezes 2, que vai dar 8 centímetros. Se eu tiver um quadrado que tem 3 centímetros de lado, vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 4 vezes 3, que vai dar 12 centímetros. Vamos colocar mais uns 2 exemplos aí. 5 centímetros. 4 vezes 5, que vai dar 20
centímetros. E por último, vou colocar aqui um 10 centímetros, que vai ser 10 mais 10 mais 10, que vai ser 4 vezes 10, que dá 40 centímetros. Bom, pelo que eu expliquei no outro vídeo, o que a gente observa aqui? Que de um para o outro aqui, ó, se eu for verificando, tá sempre aumentando. Esse daqui também tá sempre aumentando, ó. Então, quando os dois aumentam, lembrando, se os dois aumentam ou os dois diminuem, pode ser que seja diretamente proporcional. Só que para verificar o diretamente proporcional, vamos ver se vocês lembram disso aqui. Eu tenho que fazer o y dividido pelo x. Como é que eu vou fazer quem é y e quem é x aqui, professora? Porque aqui, nos que a senhora colocou ontem, no outro vídeo, a senhora tinha colocado que tinha y e tinha x na tabela. Agora não tem x e y, agora tem a e tem p. Gente, vocês têm que ver o seguinte, sempre vocês vão ter que perceber o seguinte. Eu falei para vocês sobre, por exemplo, y igual a x mais 1. Eu tinha explicado isso daqui para vocês. Eu tinha falado que quando eu tenho duas letrinhas que se relacionam, eu chamo isso de função, porque uma vive em função da outra. Se esse daqui mudar, muda o valor desse aqui. Quando nós temos uma função assim, eu vou mudando os valores de x e aí eu vou ver o resultado aqui que vai dar o meu y. Então eu posso, por exemplo, se eu colocar aqui que o x vale 3, então o y vai valer 3 mais 1, 4. Se o x vale 4, vai ficar 4 mais 1, 5. Então eu chamo sempre o y de dependente, porque ele é que depende do x. Então o x é o valor que a gente vai colocar aqui para fazer a continha, e aí o resultado é o y que está dando aqui. Então quer dizer que esse y, ele é dependente desse x que está na fórmula dele. Então vamos definir aqui, quem é o dependente? Olha só, a gente vai mudando a medida do lado e o resultado é que está dando 8, 12, 20, 40. Então, quer dizer, o perímetro depende de quanto mede o lado. Então, o dependente, nesse nosso caso aqui, quem que vai ser? O nosso dependente, que é o y, é o perímetro. E o a é o que corresponde ao nosso x. Tá? Porque esse perímetro vai mudar se a medida do lado mudar. Então, vamos montar a formulinha aqui para ver se é diretamente. Então, y dividido por x vai ser 8, pegando do primeiro, 8 dividido por 2, que vai dar 4. Então, o desse aqui deu 4. Eu vou montar aqui embaixo mesmo, daí fica melhor pra gente ver. 12 dividido por 3, que é y dividido por x. 12 dividido por 3, que dá 4 também. 20 dividido por 5, que vai dar 4 também. E por último, 40 dividido por 10, que vai dar 4 também. O que a gente notou aqui é que vai acontecer aquilo que eu tinha explicado ontem, ó. Esse 4 está constantemente se repetindo. Então, ele é que é a minha constante. Como nós estamos falando de proporção, ele é a minha constante de proporcionalidade.
e que é chamado de K. Aqui ele é chamado de K. Então, aqui vai ficar que o nosso K é igual a 4. A constante de proporcionalidade é igual a 4. E a conclusão que a gente chegou, como todos ficaram iguais quando a gente aplicou a fórmula, isso significa que realmente essa relação entre o lado e o perímetro, as grandezas, medida do lado, e perímetro do quadrado, dos quadrados são diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais. Bom, mais exemplos de verificação. Aí no C, desculpa, no D, tá falando sobre o quadrado também. Só que no D, ele tá perguntando da diagonal do quadrado. Aí, para achar a medida da diagonal do quadrado, a gente vai ter que aplicar uma outra formulinha, tá? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar aqui, eu vou apagar já. Quando eu tenho um quadrado que tem um lado medindo L, como eu tinha colocado no outro, como que eu faço para descobrir a medida desse pontilhadinho aqui, que eu vou chamar de D, que é a diagonal? Aqui tem que aplicar Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele fala pra gente que esses dois lados aqui elevado ao quadrado tem que dar igual ao quadrado desse daqui. Então, ele diz o seguinte, que D ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Então, ó, D ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Aqui eu não me importei em colocar que esse aqui é o lado 1, esse aqui é o lado 2, porque todos eles têm a mesma medida, tá? Então, isso daqui vai dar quanto, ó? D elevado ao quadrado. Eu posso unir essas duas letrinhas porque elas são semelhantes, porque tem L ao quadrado e L ao quadrado. Do ladinho do L ao quadrado não tem nada, eu tenho que lembrar que tem 1. Aqui também, ó. Então, aqui eu tenho 1L ao quadrado. Eu tenho 1L ao quadrado. Então, eu tenho 2L ao quadrado. Agora, meu objetivo é saber a medida da diagonal. Então, eu quero saber a medida do D. Quem tá atrapalhando aqui, ó, é esse elevado ao quadrado. Quer dizer, esse elevado ao quadrado tem que sair daí, para o D poder ficar sozinho. Como que a gente faz para sair isso daí? Durante as aulas, eu já tinha comentado que para a gente tirar esse expoente par aqui, esse doisinho daqui, eu tenho que colocar raiz quadrada, que tem índice 2, para poder cortar isso aqui. E se eu coloco de um lado, eu também tenho que colocar do outro. Desse lado eu corto, e aqui, na verdade, dá módulo de D. Só que aqui também, como a gente só está falando de medida, ele nunca vai dar negativo, então eu não vou nem me preocupar, tá? Então aqui, ó, eu não vou me preocupar com essa história de módulo, que eu comentei em algumas salas. Eu só vou deixar aqui que eu cortei e deu D. E aqui, essa raiz, ela vai ser pro 2 e também pro L. Aqui entre os dois não tem nada de vezes. Então, eu vou separar em duas partes essa raiz, ó.
raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, e raiz quadrada de L, raiz quadrada de L ao quadrado. Aí, e no meio aqui, não tem nada, como eu falei, então é vezes, ó. Só que aqui também é raiz quadrada. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, que eu cortei, vale para esse daqui, ó. Também corta isso daqui. Então, esse daqui ficou D é igual a raiz quadrada de 2, que multiplica o lado. Fica assim, ó. Então, essa formulinha aqui, gente, a gente precisa guardar. É como se fosse uma fórmula de área, uma fórmula pra gente achar volume, tá? A gente precisa guardar que para achar a diagonal do quadrado, precisa sempre fazer raiz quadrada de 2 multiplicado pelo lado. Como assim, professora? Vamos dar exemplo disso daí. Se por um acaso eu tiver um quadrado, aqui eu tinha colocado um quadrado que tem a medida L do lado, e a diagonal é D. Só que aqui eu já vou dar medida mesmo pro lado. Esse quadrado aqui tem um lado medindo, por exemplo, 10 centímetros. 10 centímetros, todos 10. Se é quadrado, eu nem precisaria colocar todos, né? Mas tudo bem. 10 centímetros. Ah, eu quero achar a medida da diagonal disso daqui. Aí lá no probleminha tá pedindo isso, tá? Qual é a medida da diagonal desse quadrado? Você vai colocar assim, ó, a diagonal mede raiz de 2, que sempre vai ter, multiplicado pela medida do lado, que é 10. Aqui, escrever raiz de 2 vezes 10 ou 10 raiz de 2, dá na mesma, né, gente? Que é aquela mesma história de, a gente fala que é a propriedade comutativa. Se eu fizer assim, ó, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, vale a mesma coisa. Então, essa diagonal aqui, eu falo que mede 10 raiz de 2. Como tudo tá em centímetros, mede 10 raiz de 2 centímetros. Então, se eu tiver um outro que o lado mede 5 centímetros, agora você já está com prática, né? É D igual a 5 raiz de 2. Se eu tiver o lado medindo 21, vai ser D é igual a 21 raiz de 2. Então, é só pegar o lado raiz de 2, o lado raiz de 2, tá? Toda vez que a gente estiver falando em quadrado, para achar a diagonal, é exatamente isso aí que eu acabei de colocar. Então, no entender, ele está perguntando se são diretamente proporcionais. Vamos ver exatamente como é que está na questão aí. Na D, ele está falando assim, ó. A diagonal D de um quadrado é diretamente proporcional ao seu lado A. Então, aqui. A diagonal, item D. A diagonal D de um quadrado, ele quer saber se é diretamente proporcional ao seu lado, que aqui eu chamei, nos outros eu chamei de L, aqui ele está chamando de A, a medida do lado. Então ele quer saber se forma proporção e se é diretamente proporcional. Nós vamos fazer, vamos montar nossa tabelinha. Então aqui eu vou colocar a medida do lado e aqui eu vou colocar quanto que vai medir a diagonal. A diagonal. Então vamos colocar exemplos também. Exemplo da nossa cabeça, tá, gente? Pode escolher qualquer medida aí. Então eu vou colocar que o lado do quadrado mede 7 metros. A diagonal vai medir 7 raiz de 2. O lado mede 12 centímetros. A diagonal vai medir 12 raiz de 2. Lógico que aqui vai dar em metros e aqui vai dar em centímetros. Só que o que eu tô olhando são os números, tá? Se eu tiver um outro que seja
38 centímetros de lado, a diagonal vai medir 30, não vou pegar esse numerão, porque depois vai dar trabalho pra gente, né? Vamos pegar 3 mesmo. 3 centímetros de lado. Então, aqui vai dar 3 raiz de 2 centímetros de diagonal. E aí, vamos verificar se, primeiro, se pode ou não ser diretamente proporcional. Esse aqui tá aumentando o valor? Quer dizer, professora, a senhora tem que colocar um que aumente, né? Porque senão a gente não consegue verificar. Então, vamos colocar ao invés de 3, vamos colocar 30 aqui, ó. 30. Então, aqui tá aumentando o valor. Aí, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Ali, eu tenho que escolher que aumenta, pra eu poder verificar se esse daqui também aumenta, tá, gente? Então, aqui, ó, 7, 12, 30... e o raiz de 2 não mudou. Então, quer dizer que esse está aumentando, esse aqui também, consequentemente, aumentou. Então, vamos verificar se y dividido por x, se vai dar sempre o mesmo valor que eu chamo de k. Quem é que é o dependente? A diagonal, ela depende de quanto mede o lado. Então, aqui a diagonal é 7 raiz de 2 dividido pelo x, que é 7. Dá pra cortar os dois que são iguais e sobra a raiz de 2. Nesse daqui, é 12 raiz de 2 dividido por 12. Corta também, que vai dar raiz de 2. Esse aqui é 30 raiz de 2 dividido por 30. Que corta também vai dar raiz de 2. Então, qualquer um que a gente colocasse, dá para perceber que todos vão dar raiz de 2, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, aqui, eles são diretamente proporcionais. E a constante de proporcionalidade é o nosso K, né? Que é igual a raiz de 2. É esse que está repetindo aqui, que é a raiz de 2. E o comprimento da circunferência, se é diretamente proporcional ao seu diâmetro. Oh, beleza, professora. Eles conseguem inventar um pouquinho pior que o outro, né? Vamos lá. Agora vamos falar do comprimento da circunferência e da diagonal da circunferência. Acredito que vocês saibam, mas mesmo assim falarei. Uma circunferência, ela tem um negócio que chama raio. Raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, se for daqui do centro para esse ponto, é raio. Se for daqui para esse ponto, se for do centro para esse ponto aqui, do centro para esse ponto, também é raio. E assim vai. Se por um acaso todos eles aqui tiverem a mesma medida, isso significa realmente que é uma circunferência, tá? Bom, agora, se eu pegar um raio aqui e eu seguir retinho pro outro lado, então é um raio aqui e outro raio aqui, esse que corta o centro aqui, ó, fica retinho. Eu chamo esse cor-de-rosa aqui de diâmetro. Diâmetro, que é representado pela letrinha D, tá? Quer dizer, D, só por curiosidade aqui, é 2 vezes o raio, né, ó. 2 vezes o raio é a mesma coisa que escrever diâmetro, tá? Esse é só para apresentar para vocês o diâmetro.
Aí ele tá falando de comprimento da circunferência. O que é comprimento da circunferência? Se eu pegasse uma linha, uma linha, ela tem flexibilidade, né? Então dá pra eu ir colocando assim, fazendo curva com ela. Então se eu pegar e colocar aqui a linha, ó, pegar e colocar a linha e colocar